Recentemente, o apresentador Léo Dias, aquele apresentador de TV especializado em notícias de celebridade, foi a um programa de TV e aos prantos, expressando uma dor genuína, expressando um sofrimento que qualquer um nota que é genuíno, não é encenação, declarou que é complicado ser homossexual. Declarou que é complicado ser homossexual, aos prantos. Mas ao contrário do que geralmente se pode pensar, ele não atrelou esse sofrimento a uma sociedade patriarcal ou opressora. Ele não atrelou esse sofrimento a bullying, homofobia. Não, nada disso. Com todas as letras, ele disse que é complicado ser homossexual porque é pecado. Porque é pecado. Léo Dias disse isso, não eu. Detalhe, ele diz isso na companhia de um outro homossexual, vestido de mulher, que concorda com ele. É pecado mesmo. É pecado mesmo. Esse vídeo explodiu na internet, foi pulverizado nas redes sociais e chegou até mim através de um perfil no X de um influenciador de direita. Um influenciador de direita. E esse influenciador de direita fez um post comentando esse vídeo e levantando um sofisma que de uns anos para cá tem tomado uma certa proporção, né? Um sofisma que de uns anos para cá vem crescendo, vem se alastrando. Já chegou até mim outras vezes. A primeira vez que eu ouvi isso deve ter o quê? Uns 3 anos, né? Mas ele vem crescendo na internet, esse sofisma. Aqui no Brasil, lá para fora. E então, com base nisso, eu resolvi fazer esse vídeo para refutar isso. E o sofisma é o seguinte: o cristão não pode se posicionar contra a homossexualidade. O cristão não pode considerar a homossexualidade pecado. Por quê? Porque você não tem na Bíblia qualquer versículo, qualquer passagem onde Jesus Cristo, em primeira pessoa, se manifeste de tal forma, onde Jesus Cristo, em primeira pessoa, se posicione contra a homossexualidade, declare que a homossexualidade é pecado, condene a homossexualidade, critique a homossexualidade. Você não tem qualquer versículo onde o Senhor Jesus Cristo se manifeste dessa forma. Portanto, os seguidores de Cristo, os cristãos, não podem fazê-lo. Esse é o discurso. Esse é o sofisma. Então eu resolvi fazer esse vídeo para refutar isso. Então você que é cristão, você que é crente e deseja uma ferramenta para contra-atacar esse tipo de mentira, esse vídeo é para você. Tá? Aqui eu vou provar que o Senhor Jesus não somente se manifesta contra a homossexualidade na Bíblia, em primeira pessoa, como isso acontece não em um versículo, não em 2 versículos, não em uma ou 2 passagens, mas em várias. Temos várias ocorrências nas Escrituras onde o Senhor Jesus se manifesta contra a homossexualidade. Indiretamente? Sim, indiretamente. Mas indiretamente vale. Para o bom entendedor, indiretamente vale. Se eu digo aqui que não gosto de time de futebol, se eu venho aqui e digo eu não gosto de time de futebol, e você entende que eu não gosto do Flamengo, o seu entendimento está errado?
Se eu digo que eu não gosto de time de futebol e você entende que eu não gosto do Grêmio, que eu não gosto do Corinthians, o seu entendimento está errado? Não, não. É uma dedução lógica, né? É uma dedução intelectualmente honesta. Então, indiretamente, o Senhor Jesus se manifesta assim contra a homossexualidade, eu vou mostrar aqui. Agora, você que acompanha o canal, você que assistiu ao último vídeo, onde mesmo você já ouviu isso, hein? Que o que importa é o que o Senhor Jesus Cristo diz em primeira pessoa, que o que o Senhor Jesus Cristo diz em primeira pessoa é mais importante do que o resto da Bíblia? Onde você já ouviu isso mesmo, hein? Sim. Aí você entende o último vídeo? Bíblias com palavras de Jesus em destaque. O que eu falei no último vídeo é que a mensagem que você traz embutida nesse slogan, nesse anúncio, nessa prática, o que importa é o que sai da boca do próprio Jesus em primeira pessoa. É isso que importa na Bíblia. Essa é a mensagem. Então, eu não duvido que os promotores dessa mentira de que Jesus não fala contra a homossexualidade, você não tem ele falando contra a homossexualidade diretamente em primeira pessoa e, portanto, você não pode usar a Bíblia contra isso. Eu não duvido que algum deles vire e te diga: ué, mas eu aprendi isso com vocês. Eu aprendi isso com vocês, cristãos. Não são vocês que dizem que o que importa é aquilo que o Senhor Jesus diz. Aliás, eles não falam Senhor, né? Não são vocês que dizem que o que importa é aquilo que Jesus diz em primeira pessoa? Isso partiu de vocês, eu aprendi com vocês. Então, jogando o jogo de vocês, vamos lá. Você não tem Jesus falando, se manifestando contra a homossexualidade. Você tem isso em outras passagens nas Escrituras, dito por outras pessoas. Então não vale. O precedente, sabe? O precedente, lembra? Então, nesse vídeo aqui eu vou refutar isso. Eu vou mostrar para vocês como vocês devem responder a esse ataque do Satanás, a esse ataque absolutamente diabólico, demoníaco. E eu já antecipo que vai ter uma segunda parte, tá? Mas na segunda parte eu quero trabalhar especificamente uma sinuca de bico na qual esse pessoal se mete. Eu vou mostrar uma saia justa na qual eles mesmos se colocam a partir do momento em que eles vêm com essa história de que só vale o que Jesus diz. Tá? Essa turma, esses ímpios, esses hereges, todo esse pessoal que vem propagando isso, essa mentira, de que você só pode defender algo nas Escrituras que venha da boca do próprio Jesus em primeira pessoa, todos eles se metem numa saia justa, numa sinuca de bico. E na próxima parte eu vou mostrar exatamente o que é isso. Tá? Vai ser algo mesmo para fortalecer o argumento. Mas o argumento mesmo é esse vídeo aqui. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês todas as passagens. Então, sem delonga, vamos lá. Lucas 17, do 26 ao 30. Lucas 17, do 26 ao 30. E como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os destruiu a todos. Da mesma forma também como aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem for revelado. Então,
o primeiro ponto é muito óbvio, né? O Senhor Jesus compara a geração de Sodoma, ele compara a geração de Sodoma aos dias de sua volta e aos dias de Noé. Ele compara a geração de Sodoma à geração do dilúvio e a geração do segundo advento. Claro como neve, né? No que consistiu o dilúvio? O Senhor Jesus, ele faz essa comparação. Ele traça esse paralelo. No que consistiu a geração do dilúvio? Deus punindo a humanidade. No que consiste a volta do Senhor Jesus, o segundo advento? Novamente, a humanidade sendo punida, condenada. Dá uma lida em Apocalipse 14, se você tiver alguma dúvida. Dá uma olhadinha ali básica no que vai acontecer, tá? Quando ele voltar. Apocalipse 14. Dá uma olhadinha, da metade do capítulo para baixo, para te facilitar. Metade do capítulo para baixo. Dá uma olhadinha no que vai acontecer quando ele voltar. Então ele está comparando a geração de Sodoma a duas gerações punidas por Deus. Há duas gerações alvo da ira divina. Muito claro. Portanto, ele está se manifestando aqui contra a homossexualidade. Indiretamente. Indiretamente. Por que indiretamente, Leandro? Porque Sodoma é um símbolo do pecado da homossexualidade. A cidade de Sodoma, a cidade bíblica de Sodoma, se tornou um símbolo da homossexualidade. Prova, Leandro. Vamos lá. Prova que, biblicamente, Sodoma significa isso, representa isso. Então, para provar, vamos ao texto, né? Vamos ao texto que nos mostra o que era a sociedade de Sodoma. Vamos ao texto que nos mostra no que consistia Sodoma. Gênesis 19, de 1 a 8. Gênesis 19, de 1 a 8. E vieram dois anjos a Sodoma à tarde, e Ló estava sentado à porta de Sodoma. E vendo-os, Ló levantou-se para recebê-los e inclinou-se com o rosto por terra. Primeiro ponto aqui, tá? Eram dois anjos e havia alguma coisa neles que permitia identificá-los como tais. Havia alguma coisa diferente neles que você batia o olho e sabia que eram dois anjos, que eram dois seres celestiais, que eram dois enviados de Deus. Havia alguma coisa diferente neles, o texto não especifica, não nos dá esse detalhe. Mas a gente nota aqui que Ló, ele os avista e imediatamente percebe isso. A despeito deles terem a aparência humana, a aparência de homens. A gente vai ler isso aqui também. Mas é bom frisar isso. O que vai acontecer daqui para frente, o que vai se desenrolar daqui para frente, se desenrola dentro desse contexto, tá? Era perfeitamente possível saber que se tratavam de dois anjos. Essas pessoas sabiam que eles eram anjos. O que agrava ainda mais a situação, porque torna ainda mais abominável a postura deles. E ele disse: Eis agora, meus senhores, rogo-vos, vinde à casa de vosso servo e passai a noite, e lavem os vossos pés. Então de manhã levantareis e seguireis vosso caminho. E eles disseram: Não, mas passaremos a noite na rua. E ele insistiu muito com eles, e eles foram com ele, e entraram em sua casa, e ele fez-lhes um banquete, e assou pães sem fermento, e eles comeram. Mas antes que se deitassem, os homens da cidade
Olha só. Mas antes que se deitassem, os homens da cidade, os homens de Sodoma, os homens da cidade, os homens de Sodoma, cercaram a casa, tanto os velhos como os jovens, todo o povo de todos os lados. Então o que a gente entende aqui? Toda a população masculina de Sodoma. Toda a população masculina de Sodoma. Você junta uma coisa com a outra. Todo o povo de todos os lados. Mas que povo era esse? Ele explicou antes. Os homens da cidade. Os homens de Sodoma. Então toda a população masculina da cidade cercou a casa de Ló. E tem um detalhe aqui que, né, é impressionante. Velhos e jovens. Tanto os velhos quanto os jovens. Por jovens, a gente pode entender o quê? Né? Por jovens. Um adulto na faixa dos 20 e poucos anos, ok. Mas a gente pode entender, né? Adolescentes, meninos, adolescentes, meninos. Para um judeu, a vida adulta começa, se não me engano, aos 13 anos, né? Aos 13 anos. Ele já é considerado um homem. Então, por aqui a gente pode mais ou menos imaginar, né? E aí eu me lembro, impossível ler isso e não vir à mente essa sanha deles hoje, né? Essa sanha atual de introduzir as crianças na educação sexual, né? Opções sexuais. Parece que, quanto a isso, a população de Sodoma foi muito bem sucedida, né? Parece que Sodoma se deu muito bem nesse aspecto, né? Foi muito bem sucedida, porque a gente vê velhos e jovens cercando a casa de Ló. Os jovens totalmente inseridos no contexto. E chamaram por Ló e disseram-lhe: onde estão os homens que vieram a ti esta noite? Traze-os para fora até nós, para que os conheçamos. Para que os conheçamos. Conhecer nas Escrituras tem uma outra conotação além de ser apresentado, né? Além de tomar ciência. Sim, é tomar ciência, mas tem uma outra conotação nas Escrituras, que é o quê? Se relacionar sexualmente. Um cínico, um sonso, pode até dizer: não, eles queriam só trocar uma ideia, só conhecer, ser apresentado. Mas, felizmente, o próprio texto, poucos versículos adiante, já nos mostra exatamente do que se trata esse conhecer, né? E Ló saiu à porta a eles e fechou a porta atrás de si, e disse: rogo-vos, irmãos meus, não façais tão perversamente. Eis agora, tenho duas filhas que ainda não conheceram homem. Duas filhas que ainda não conheceram homem. Então a gente vê que tem uma outra conotação, né? Essas filhas conheciam o homem porque moravam com o próprio pai. Sabiam o que era um homem. E, obviamente, impossível você, né, viver numa cidade e não saber o que é um homem. Elas sabiam o que era um homem. Então, esse conhecer tem conotação sexual. Ele quis dizer que eram duas virgens. Que eram duas virgens. Deixai-me, rogo-vos, trazê-las até vós, e fazei com elas como parecer bem aos vossos olhos. Somente nada façais a estes homens, pois por isso vieram à sombra do meu telhado. Então ele oferece as próprias filhas e faz um slogan, né? Ele faz um anúncio: olha, virgens, virgens. Ele oferece essas virgens àqueles homens em troca dos anjos. E eu não vou ler o restante, mas se você continuar lendo, você vai ver que eles recusam a oferta. Eles queriam os dois homens. Né? E aí eu pergunto, que tipo de homem prefere se relacionar com dois homens a duas moças virgens? Do que a gente está falando aqui? Que tipo de atração sexual é essa? Preferiam dois homens a duas virgens. Do que a gente está falando aqui?
Portanto, quando você pega Sodoma na Bíblia, a descrição, o retrato da população de Sodoma é isso daqui. É isso daqui. E acabamos de ver que o Senhor Jesus compara Sodoma, a geração de Sodoma, a geração dos dias de Noé e a geração de sua volta. A geração dos dias de Noé, que por sua vez, também foi punida por um pecado sexual. Também foi punida por um pecado sexual. Então, bom, você ainda pode insistir, né? O cínico, né? O cínico ele pode insistir, o sonso, ele pode bater o pé e dizer o seguinte: ah, Leandro, mas isso daí é uma interpretação religiosa, eu não sou obrigado a enxergar o texto como você enxerga, né? Pode apelar para esse tipo de coisa. Você tirou da sua cabeça isso, tá? Eu posso fazer uma outra interpretação da passagem de Gênesis 19, e etc e tal. Então, para essas pessoas, eu fiz questão de pegar definições de dicionários. Vamos ver no dicionário, né, exatamente o que é um sodomita, o que é sodomia. Vamos ver no dicionário. Mas não é dicionário bíblico não, tá? Eu peguei dicionários seculares. Fiz questão de pegar dicionários seculares sobre o tema. Pribeirão, dicionário Pribeirão. Sodomita, que ou quem pratica a sodomia. Então já sabemos que é uma prática, né? Ser sodomita está ligado a uma prática. Que prática é essa? Sodomia. Sodomia é uma prática. Tá, então, beleza. Natural de Sodoma. Aí já é outra definição. Natural de Sodoma, lógico, né? A cidade. Origem etimológica, latim sodomitae, arum, sodomitae arum, do latim Sodoma. Orum, Sodoma, topônimo, cidade bíblica do Oriente Médio. Dicionário Michaelis. Dicionário Michaelis. Sodomita, relativo ou pertencente a Sodoma, cidade da antiguidade, situada na região do Mar Morto. Sodômico, sodomítico, que ou aquele que pratica a sodomia. Então essa é a definição do Michaelis. Logo de cara a gente vê que esses dois dicionários, eles são um pouco polidos, né? Eles não detalham muito o que é sodomita ou o que é sodomia. Aliás, eles não falam nada sobre sodomia. Eles só dão a entender que é uma prática. Então eles são polidos, né? Não adentram muito a questão. Mas só por eles a gente já identifica que se trata de uma prática. Sodomia é uma prática, né? Não é simplesmente pertencer a Sodoma. Não é simplesmente ser um cidadão de Sodoma, ser sodomita. É praticar alguma coisa. Dicionário Dício. Dicionário Dício. O dicionário Dício, inclusive, tem o profissional responsável pela definição, tá? Então, o profissional aqui se chama Débora Ribeiro, uma mulher. Lexicógrafa responsável, Débora Ribeiro. E a Débora Ribeiro, a definição que ela nos dá é a seguinte: definição de sodomita. Pessoa que pratica sodomia, sexo anal com um homem ou com uma mulher. História: quem nasceu ou habitava Sodoma, cidade localizada na região do Mar Morto, que pratica sexo anal, sodomia, que se refere a Sodoma, antiga cidade situada na região do Mar Morto, no Oriente Médio, cujos habitantes eram extremamente rudes com forasteiros. Rudes com forasteiros, né? É um belo eufemismo para o que a gente leu aqui em Gênesis 19. Rudes com forasteiros, imagina. Então, etimologia. Origem da palavra sodomita. A palavra sodomita deriva do latim sodomitae arum, por junção do nome da cidade Sodoma e do sufixo ia. Então, aqui, o Dício
né, através da Débora Ribeiro, já aprofundou um pouco mais a questão. Débora Ribeiro está falando em nome de alguma igreja, alguma denominação? Não, né? Tá. Continuamos no terreno secular. Dicionário de sinônimos. No dicionário de sinônimos, nós temos o seguinte: sinônimos de sodomita. Sinônimos de sodomita. Homossexual, gay, pederasta, viado, bicha, boiola, afeminado, efeminado, fresco, maricas, baitola. Agora, sinônimos de sodomia, pederastia, homossexualismo, homossexualidade, inversão. Então, no dicionário de sinônimos, nós temos de forma muito clara, límpida e cristalina, né, a definição de sodomita, de sodomia, ligada à homossexualidade, ao terreno homossexual. Bom, não satisfeito, eu fui no ChatGPT. E no ChatGPT eu obtive o seguinte: sodomita, definição tradicional. Pessoa que comete sodomia, originalmente associada a práticas sexuais consideradas não naturais ou proibidas pelas normas morais ou religiosas, como o sexo anal. O termo é derivado da cidade bíblica de Sodoma, que, segundo a Bíblia, foi destruída por Deus por causa dos pecados de seus habitantes. Uso moderno. O uso da palavra sodomita, atualmente raro e considerado ofensivo ou arcaico, sendo geralmente evitado em contextos respeitosos ou científicos. Em alguns casos, ainda é utilizado em textos religiosos conservadores ou jurídicos antigos, mas seu uso comum foi substituído por linguagem mais neutra ou específica, como homossexual, embora este termo também deva ser usado com cuidado, respeitando a identidade de gênero e orientação sexual da pessoa. Importante, o termo tem uma história de uso pejorativo e foi frequentemente empregado para discriminar pessoas LGBTQIA+, especialmente homens gays. Por isso, é essencial usá-lo com consciência do contexto e impacto. Então, definição de sodomita no ChatGPT. Perceba que é uma definição totalmente politicamente correta, que é uma definição alinhada com o pensamento progressista, né? Com a ideologia woke, mas ele reforça o que eu estou dizendo aqui, que historicamente, tradicionalmente, o termo se refere à homossexualidade. E ele ainda diz, né, especialmente homens gays, ou seja, principalmente a homossexualidade masculina. E aí ele me deu também a definição de sodomia, a prática, né, a sodomia. É um termo historicamente utilizado para se referir a práticas sexuais consideradas desviantes ou imorais, especialmente aquelas envolvendo relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo, como a homossexualidade, e, em alguns casos, práticas sexuais não reprodutivas, como sexo anal ou outras formas de comportamento sexual fora do que era tradicionalmente considerado normativo. O termo tem suas raízes na cidade bíblica de Sodoma, que, segundo o relato de Gênesis, foi destruída por Deus devido aos pecados de seus habitantes, incluindo a falta de hospitalidade e a imoralidade sexual. No entanto, a interpretação de que a sodomia se refere exclusivamente a atos homossexuais é um tema de debate, e estudiosos contemporâneos argumentam que a destruição de Sodoma foi mais um reflexo de violência, exploração e falta de ética social do que uma condenação específica de relações homossexuais. Então, observe. Estudiosos contemporâneos. Então agora eles estão fazendo uma revisão disso. Mas sempre o entendimento foi exatamente esse que eu passei aqui em Gênesis 19. Qualquer pessoa que lê Gênesis 19 obtém esse entendimento fácil. Você não precisa ser um estudioso da Bíblia, você não precisa estar habituado ao linguajar bíblico, você não precisa saber o que significa conhecer. Pelo contexto geral, qualquer pessoa
madura, que faça uma leitura daquilo dali, extrai esse entendimento, identifica o que está acontecendo ali no texto. Não é um texto obscuro, não é um texto difícil de entender. Você pega esses 8 versículos de Gênesis 19 que eu coloquei aqui, apresenta a qualquer pessoa, pega um analfabeto, lê para ele e pergunta o que ele entendeu. Ele vai te dizer exatamente isso. E ele prossegue aqui, né? No contexto jurídico e moral, sodomia foi durante muito tempo um termo legal para descrever atos sexuais considerados criminosos, mas em muitas sociedades, essa conotação legal foi sendo gradualmente abandonada à medida que as atitudes em relação à sexualidade evoluíram, especialmente no século XX. Hoje, a palavra é usada de forma muito mais específica e muitas vezes de maneira pejorativa ou arcaica, para descrever práticas sexuais que são vistas como tabu ou contra as normas tradicionais, embora seu uso tenha diminuído consideravelmente em muitos contextos. A visão sobre a sodomia, especialmente em relação à homossexualidade, mudou significativamente, e atualmente muitos países têm leis que garantem direitos e proteções às pessoas LGBTQ+. Então é importante eu trazer isso aqui para mostrar para vocês fontes seculares, inclusive você vê muito alinhadas, né, pela descrição, pelo vocabulário, por certas observações que são feitas, fontes seculares em sintonia com o movimento woke, em sintonia com o progressismo. E essas fontes falam exatamente o que eu estou falando aqui. Sodoma é um símbolo de homossexualidade. Quando o Senhor Jesus compara, traça um paralelo entre a sociedade do dilúvio, a sociedade da sua volta e a sociedade de Sodoma, impossível você extrair qualquer coisa dali que não seja ele está condenando, ele está se posicionando contrário. É preciso muita má vontade para não enxergar isso. Muito cinismo, muita cretinice, né? Mas temos também aqui, cadê? Eu vou em Lucas 10. Deixa eu me achar aqui. Lucas 10. Lucas 10, do 10 ao 15. Mas em qualquer cidade em que entrardes e não vos receberem, saí às ruas dela e dizei, até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós. Contudo, sabei isto, que o reino de Deus está próximo de vós. E eu vos digo que naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim, e ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom tivessem sido realizados os milagres que em vós foram feitos, há muito elas teriam se arrependido, sentadas em saco e cinzas. Contudo, para Tiro e Sidom haverá mais tolerância no juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que foste exaltada até o céu, serás lançada até o inferno. Eu fiz uma leitura do 10 ao 15, mas vamos frisar aqui o 12. E eu vos digo que naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Então ele está comparando Sodoma com uma cidade que recusou os discípulos de Jesus, que não aceitou a mensagem de Jesus. E ele mostra que Sodoma terá mais tolerância do que essa cidade no dia do juízo. Ele mostra que Sodoma terá mais tolerância da parte de Deus do que essa cidade. Então alguém pode dizer, viu? Olha lá, ele será tolerante com Sodoma então. Não, ele não diz que será tolerante, ponto. Ele não diz, serei tolerante com Sodoma, ponto. Mais tolerante, né? Mais tolerante em relação a outra cidade. Então, em relação a outra cidade, que é a crítica central aqui, a cidade que rejeitou os discípulos, ele diz, serei mais tolerante com Sodoma. Se eu digo, eu tenho 2 filhos, vamos supor, né? Eu tenho 2 filhos, Zezinho, Huguinho. E eu digo,
vou castigar os dois. Serei mais tolerante com o guinho. Você vai entender que eu não vou castigar o guinho? Que eu não vou castigar o guinho? Não. Você vai entender o que? Não. Com o guinho o castigo será mais brando, o castigo será menor, mas ainda assim será castigado. Né? Entendimento lógico aqui, não estou descobrindo a roda. E então eu tenho algumas observações extras, né? E eu vos digo que naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Para tirar qualquer dúvida, tá? Para tirar qualquer dúvida, vamos lá. Naquele dia, o que significa naquele dia? Escritura com escritura. A Bíblia é como seu próprio dicionário bíblico. A expressão naquele dia nas escrituras. Vamos lá, vamos dar uma olhada. Se a gente for até Isaías 2, do 9 ao 12, Isaías 2, do 9 ao 12, a gente vai ler: e o homem humilde se abaixa, e o homem importante se humilha, portanto não os perdoarás. Entra na rocha e esconde-te no pó, por causa do temor do Senhor e da glória da sua majestade. Os olhos altivos do homem serão abatidos e a arrogância dos homens será humilhada, e o Senhor sozinho será exaltado naquele dia. Naquele dia. Então, que dia é esse? O que significa naquele dia? Vemos aqui de novo, naquele dia. O que é naquele dia? Versículo 12. Porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo o soberbo e altivo, e contra todo o que se exalta, e ele será abatido. E ele será abatido. E ele será abatido, né? Muito parecido com o que a gente viu aqui, falando da cidade que rejeita, né? No caso aqui de Cafarnaum. Serás lançada até o inferno. Lançada até o inferno, ou seja, abatida. E então, naquele dia é o dia do Senhor. O que é o dia do Senhor, Leandro? Dia do Senhor nas Escrituras é uma expressão que se aplica a diversas situações diferentes onde o Senhor derrama a sua ira, onde o Senhor pune a pecadores. Qualquer situação? Não. A destruição de Sodoma, por exemplo, não é chamada de dia do Senhor. Mas outras situações são. Outras situações. A destruição de Babilônia antes de Cristo é chamada de dia do Senhor. A tribulação é chamada de dia do Senhor. O julgamento do trono branco, do grande trono branco, dia do Senhor. O arrebatamento é chamado de dia do Senhor. Eu sei que existe uma interpretação, né? Muita gente procura categorizar, né? Botar assim, dia do Senhor se dirige só a isso, ou só aquilo. Não funciona. Não funciona. Se você partir desse princípio, dessa premissa, não vai funcionar. Muita gente parte disso. Muitos estudiosos que eu respeito, inclusive, que eu admiro, mas eu discordo. E não sou eu que discordo, não, tá? Isso daqui não é. Existe uma outra linha, que é a linha que eu sigo, né? Que é onde eu aprendo. E que faz muito mais sentido para mim, porque deixa a Bíblia fluir melhor. A Bíblia flui melhor. Você deixa que as Escrituras falem por si mesmas, sem tentar forçar nada. E quando as Escrituras falam por si mesmas, você percebe que vários momentos distintos são chamados de dia do Senhor. Simples assim. Então, por exemplo, aqui em Isaías, o dia do Senhor de Isaías é a tribulação. O dia do Senhor de Isaías é a tribulação, porque a gente vê aqui, olha, entra na rocha e esconde-te no pó, por causa do temor do Senhor e da glória da sua majestade. O que é isso aqui? Apocalipse 6, do 15 ao 17. E os reis da terra, e os grandes homens, e os ricos, e os chefes militares, e os poderosos, e todo escravo, e todo homem livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Isaías 9:10 diz: entra na rocha e esconde-te no pó. Por quê? Por causa do temor do Senhor. Por causa do temor do Senhor e da glória da sua majestade. Apocalipse 6, 15. Se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e às rochas: cai sobre nós e escondei-nos da face
daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Você percebe que é a mesma coisa, é o mesmo relato em visões diferentes, em visões distintas. E aí no 17 ele finaliza, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Portanto, aqui em Isaías 2, do 9 ao 12, por acaso aqui o dia do Senhor se refere à tribulação. Apocalipse 6, do 15 ao 17. Mas se você for até, se a gente voltar, né, até Lucas 10, esse dia do Senhor aqui não é a tribulação. O dia do Senhor ao qual ele se refere, onde haverá mais tolerância com Sodoma, é o quê? Versículo 14, contudo para Tiro e Sidom haverá mais tolerância no juízo do que para vós. Então ele sinaliza que aqui, naquele dia lá do versículo 12, né, que ele fala, naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade, aquele dia é o quê? Dia do juízo. Juízo, julgamento. Juízo, julgamento. Então, por juízo, julgamento, a gente pode vir aqui, ó, Apocalipse 20, versículo 11. Apocalipse 20, versículo 11. E vi um grande trono branco, e aquele que estava assentado sobre ele, de cuja face fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Então, um grande trono branco, de cuja face fugiu o céu, fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? 2 Pedro 3,10 nos dá a exegese. 2 Pedro 3,10 nos dá a interpretação desse versículo. O que aconteceu? O que significa fugiu a terra e o céu e não se achou lugar para eles? 2 Pedro 3,10 explica, mas o dia do Senhor virá como um ladrão na noite. Olha aqui, dia do Senhor, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão queimadas. E a terra e as obras que nela há serão queimadas. Ou seja, tudo isso daqui vai ser destruído. Tudo isso daqui vai se desfazer. Céus e terras irão se desfazer. Por quê? Virão novos céus e nova terra. Novo céu e nova terra. Apocalipse 21, versículo 1. Apocalipse 21, 1. Complementa. E vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Então, Apocalipse 20, 11 diz que quando o grande trono branco aparece, a terra e o céu fogem, não se acha lugar para eles. E no Apocalipse 21, 1, ele termina de explicar o que aconteceu ali. Por quê? Por que eles fugiram? Porque surgiu um novo céu e uma nova terra. 20:11, em Apocalipse 20:11, a terra e o céu fogem. Por que eles fugiram? O que aconteceu ali? Apocalipse 21, versículo 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Houve uma transformação no universo. Houve uma transformação. E essa transformação é especificada aqui em 2 Pedro 3,10. Né? Tudo isso daqui foi destruído. Percebe a harmonia, como que é orgânico? Né? A Bíblia explicando a própria Bíblia. Não estou impondo nada, não estou empurrando nada. Estou deixando fluir. Estou jogando para vocês. Qualquer pessoa pode entender. É só você conectar. Você precisa fazer as conexões corretas dentro das escrituras. Né? Fazer os links. Então, e o Apocalipse 20, 11, quando aparece esse grande trono branco, depois o que decorre, né, é o julgamento. O famoso julgamento do grande trono branco. O famoso julgamento do grande trono branco. Que é o juízo. É o dia do juízo. Né? Que, 2 Pedro 3,10 diz, o dia do Senhor. O dia do Senhor. Portanto, naquele dia lá de Lucas 10, né? É o dia do Senhor. Que lá diz que é o dia do juízo. É o dia do Senhor. Do grande trono branco. Então, essa passagem de Lucas 10, do 10 ao 15, tá? Você
deixa eu só frisar logo, essa passagem de Lucas 10, do 10 ao 15, você vai ver em Marcos 6, 11, você vai ver em Mateus 10, do 14 ao 15, tá? Mateus 10, do 14 ao 15, Marcos 6, 11. Você vai ver essas ocorrências ali. Então, só aqui já temos 3 passagens, mais Lucas 17 que eu li no começo, 4 passagens onde o Senhor Jesus se manifesta de forma crítica à homossexualidade. Indiretamente, ok, mas se manifesta de forma muito clara, só você ver com o que ele está comparando Sodoma, né? Os paralelos que ele traça com Sodoma. Ele sempre compara com alguma coisa ruim. Ele nunca compara com alguma coisa boa. E já vimos o que significa Sodoma, o que Sodoma representa. E para finalizar, Mateus 11, do 23 ao 24. Rapidinho aqui, Mateus 11, do 23 ao 24. Deixa eu achar aqui. Mateus 11, do 23 ao 24. E tu, Cafarnaum, que foste exaltado até o céu. É praticamente a mesma coisa, tá? É praticamente a mesma coisa, mas conta é bom, porque como a gente está contabilizando passagens, né, é importante. E tu, Cafarnaum, que foste exaltado até o céu, serás abatido até o inferno, porque se nas cidades de Sodoma, olha, se nas cidades de Sodoma tivessem sido feitas as poderosas obras que em ti foram feitas, ela teria permanecido até hoje. Mas eu vos digo que haverá mais tolerância para a terra de Sodoma no dia do juízo do que para ti. A mesma coisa, né? Portanto, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 passagens onde o Senhor Jesus Cristo se refere a Sodoma de forma crítica, comparando com condenação, comparando com julgamento de Deus, punição divina. Então temos sim o Senhor Jesus Cristo se posicionando contra a homossexualidade, porque nas Escrituras, na Bíblia, não é minha opinião, é a Bíblia dizendo, na Bíblia, nas Escrituras, Sodoma é um símbolo de homossexualidade. A passagem de Gênesis 19 nos traz esse retrato. A população masculina inteira de uma cidade, louca, doida, alvoroçada, para fazer com 2 anjos toda sorte de abominação. Em breve a segunda parte vai ser divertida, tá? Vou mostrar a sinuca de bico na qual esse pessoal se mete.